Narcisistas assumem vários personagens, sim. Com cada pessoa, com cada ocasião, com cada situação, ele vai assumir um personagem diferente. Porque ele não tem senso nenhum de eu. É extremamente vazio. Então, ele precisa assumir esses personagens. Por isso que eles são extremamente superficiais. No primeiro momento, as vítimas podem não perceber essa superficialidade, mas logo depois que a máscara vai caindo, as vítimas conseguem ver que tem um vazio muito grande ali. Se a vítima tiver conhecimento e informação, ela vai perceber logo. Por isso que é tão importante você conhecer sobre o transtorno de personalidade narcisista, porque hoje 6% da população tem esse transtorno. Então, o conhecimento já ajuda muito você a identificar e a sentir, perceber essa superfície. Eu acho que a pessoa que eu estou me relacionando é narcisista, mas não tem diagnóstico. Então, eu devo aguentar? Bom, você, primeiramente, não precisa ter diagnóstico para ter a consciência e a validação de que você está num relacionamento tóxico, num relacionamento que está te destruindo, que está te fazendo mal e que não é saudável. Se você convive com essa pessoa, seja homem ou mulher, possivelmente um narcisista, e você está achando que essa pessoa está observando características narcisistas nessa pessoa, e características essas que fazem mal à relação, que fazem mal à sua pessoa, que fazem mal à sua família, no caso de pessoas que são casadas com pessoas narcisistas, e você tem total certeza disso, para que você vai esperar o diagnóstico para tomar alguma atitude? Mesmo porque o diagnóstico ele é super difícil de acontecer, porque a pessoa, muitas das vezes, você que está no relacionamento com uma pessoa narcisista, já observou várias características narcisistas nessa pessoa. Você sabe que ela tem traços, mas você ainda não tem certeza do diagnóstico, porque essa pessoa nunca foi se tratar, nunca foi no médico, não acha que ela tem algum problema, e você está esperando por esse diagnóstico para poder resolver sua vida. Ah, o dia que eu tiver diagnóstico, se tiver, eu saio fora. Mas será que você precisa desse diagnóstico mesmo? Ou você está inventando uma historinha e arrumando desculpas para que você não saia dessa relação? É necessário mesmo um diagnóstico para você ter consciência e percepção de o que você está vivendo não é saudável, está te destruindo, não está te levando a lugar nenhum, a não ser para o fundo do poço e para o buraco. Será mesmo que você precisa de um diagnóstico para olhar para dentro de você e ver que essa pessoa não te ama, não te merece, não te valoriza? Então, pense nisso, tenha consciência. Narcisistas têm autoestima baixa? Sim, e prova disso é que você tem que pisar em ovos sempre com a pessoa narcisista. Por quê? Porque ela é extremamente melindrosa. Tudo que você fala com ela, ela se ofende. Seja uma simples crítica banal, uma coisinha boba. Ah, fala do cabelo dela ou dele, fala da blusa. Ah, mas por que você não fala desse jeito? Por que você não tem essa ideia, não modifica isso? Eles vão se sentir extremamente desafiados e irritados, não vão aceitar nenhuma crítica nem sugestão de ninguém. Agora, por outro lado, vamos observar o comportamento de uma pessoa que tem autoestima elevada. Quando a pessoa tem a autoestima bem resolvida, ela pode ouvir qualquer coisa, qualquer crítica, que nada vai abalar essa pessoa. Ela vai pegar a crítica, ela vai melhorar isso, ela vai aperfeiçoar. Não sei o que eu faço de errado para a pessoa narcisista me tratar desse jeito, me sinto culpada. Não se sinta culpada, sabe por quê? Porque o que ele faz com você, ele fará com as futuras vítimas, ele já fez com as vítimas anteriores, ele ou ela, e ele pode estar fazendo com as vítimas em que ele tem juntamente com você. Porque ele pode ter você como uma vítima principal e ter outras. Então, não é você, o problema não é você. Não se sinta culpada, responsabilizada. Apesar da pessoa narcisista ela jogar isso o tempo todo nas suas vítimas, porque elas não assumem culpa nem responsabilidade de nada, isso não é pessoal. Eles vão fazer isso com qualquer pessoa, pode ser a pessoa mais perfeita do mundo, eles vão fazer isso. Eles precisam fazer isso. Isso faz parte do ciclo manipulatório deles, isso faz parte da personalidade deles, totalmente disfuncional. Quando estiver difícil de entrar no consenso com a pessoa narcisista, eu vou dar uma dica aqui, para dar, digamos que uma amenizada na situação. Porque
dar o braço a torcer, eles não vão. Mas vai fazer, eu tenho certeza que vai fazer ela repensar, ele ou ela repensar um pouquinho. Evite de falar de você, de suas emoções, dos seus sentimentos e como você se sente. Inverta essa situação para ela. Por exemplo, você está tentando resolver sobre alguma coisa ali, uma festa que vocês tenham que ir dentro de um relacionamento narcisista, né? Tem que ir numa festa, ela não quer ir de jeito nenhum. Aí você vai falar, nossa, mas as pessoas ali gostam tanto de você, eu acho que se você não for, vai pegar meio mal, né? Pra sua imagem, aquela sua imagem de bom marido, de bom patrão, de boa esposa, daquela pessoa sempre agradável e participativa com os outros, duvido que você não vai conseguir o que você... Um dos pontos fracos da pessoa narcisista é não se sentir validada, sentir que ela não tem a validação das pessoas. Então, se você quer conseguir alguma coisa com ela, uma resposta de acordo com o que você deseja, você vai colocar ela no centro. E você vai usar o ponto fraco dela, que é o quê? Ela não ter a validação das pessoas, uma validação positiva, se ela não fizer aquilo. Então, você vai tirar o foco de você. Você não vai falar, você tem que ir, porque se você não for na festa, eu vou me sentir muito mal, vou brigar com você, vou terminar com você. Independente se for homem ou mulher narcisista, você vai centrar nela. Porque se você quer alguma coisa com ela, você tem que centrar nela. É porque realmente, gente, é muito difícil a convivência com a pessoa narcisista, mas existem momentos em que a pessoa tem que sobreviver. Então você centra nela e fala, mas vai ficar meio chato. Para outro exemplo, você quer alguma reação positiva ali da pessoa narcisista de acordo com o que você está tentando convencê-la. Se você não fizer isso, você não vai conseguir convencer a pessoa narcisista. Que é o quê? É mostrar para ela que se ela não fizer aquilo, ela não vai ter uma validação positiva. As pessoas vão pensar mal dela. Então, isso é o que um dos pontos fracos da pessoa narcisista, porque a pessoa que convive com um narcisista, homem ou mulher, às vezes a pessoa quer sair daquele relacionamento, mas não pode, não tem condições, e ela tem que aguentar aquilo. E já que ela tem que aguentar aquilo, ela tem que criar formas de sobrevivência. Um plano de ação de sobrevivência. Existem várias técnicas. Pedra cinza. E tem essa que é uma, né, não considera uma técnica, mas considera uma forma de você se comunicar para que você tenha uma reação de acordo com o que você deseja. Pessoas com transtorno de personalidade narcisista são recíprocos? Não, nunca são. Eles só querem sugar, sugar, tirar, tirar o tempo todo. Eles nunca dão como as vítimas dão para eles. As vítimas só dão cada vez mais, agradam cada vez mais, nunca sabem o que fazer a mais para agradar essa pessoa, sendo que a pessoa narcisista, ela só dá migalhas, migalhas, e de vez em quando, e sendo que ela vai tirando cada vez mais essas migalhas, ela vai reduzindo cada vez mais. Ela dá um pouquinho de migalha, ela faz o tratamento de silêncio. Depois ela vai reduzindo, dando menos e faz o tratamento de silêncio até chegar no descarte. Então, elas exigem que as pessoas deem o tempo todo para elas, sendo que elas não fazem isso. Elas não têm esse comportamento de reciprocidade com suas vítimas. Não é o comportamento de pais narcisistas. Pode ser mãe ou pai narcisista. Eles exigem dos filhos o que eles não fazem. Exigem respeito, exigem atenção, exigem que o filho fique bajulando e tratando bem, sendo que eles não fazem isso. O mínimo de respeito eles não conseguem ter. Eles competem com esses filhos, eles têm inveja, eles fazem com que esses filhos se tornem dependentes emocionais, dependentes financeiramente deles também, porque dependentes ele consegue, ele ou ela, né, pai ou mãe, consegue controlar melhor. Não respeita esse filho, xinga, humilha, desqualifica esse filho o tempo todo. E se esse filho falar para esse pai ou mãe que não está gostando da forma que está sendo tratado, ele vai jogar na cara do filho que esse filho é péssimo filho, que Deus vai castigar, que é ingrato, que é mau, que é frio, vai inverter a culpa. Sabe o que é muito engraçado no transtorno de personalidade narcisista? É que as pessoas com esse transtorno, seja homem ou mulher, elas têm um comportamento padronizado, até a forma como elas falam.
o ciclo manipulatório, as fases, são todas iguais. Se você, que já foi uma vítima, passar por um relacionamento com uma pessoa narcisista e depois acabar atraindo outra pessoa narcisista e passar novamente por um relacionamento narcísico, você vai observar que as fases são as mesmas, que os comportamentos são quase que idênticos, são parecidíssimos. E quando você tem conhecimento e informação sobre esse transtorno, você consegue identificar de forma mais rápida, consegue sobreviver, não só sobreviver, sair desse relacionamento, de forma que você saia e vai se fortalecendo aos poucos. Não perca seu tempo em relação a isso com uma pessoa que tenha transtorno de personalidade narcisista, que é o quê? Discutir com essa pessoa. Discutir principalmente sobre o que ela tem. Não adianta. Eles não aceitam opinião, eles não aceitam que falem deles, dele ou dela, seja homem ou mulher. Se você, por exemplo, uma pessoa que é narcisista tratou a sua vítima mal, falou de um jeito que a pessoa não gostou, aí você fala, não fala assim que eu não gosto, eu fico chateada. Ele vai inverter a culpa, vai começar a jogar um monte de coisa em cima de você que você não é. Se for, no caso, uma mãe narcisista, um pai narcisista, vai falar que o filho é ingrato, você é ingrata, você é uma filha má, você é um filho que não dá valor para seu pai, para sua mãe, você só vê defeito em mim, que isso vai fazer você se sentir péssimo. E marido, esposa narcisista também, vai inverter a culpa. Então não perca tempo tentando discutir, tentando mostrar as coisas para a pessoa narcisista. Por que é tão importante você ter conhecimento e informação sobre o transtorno de personalidade narcisista? Porque se você não tiver conhecimento, primeiro que você não vai conseguir identificar o que está passando com você. Segundo, que você vai criar uma personalidade para você que não é real, que não existe, porque a pessoa narcisista o tempo todo ela fica julgando a sua vítima e jogando gatilhos e imputando culpa na vítima de coisas que ela não é, de coisas que ela não fez. Ela distorce a realidade. É como se ela não enxergasse a realidade do jeito que é e ela visse só a realidade dela. Então ela joga tudo aquilo, aquela carga emocional tóxica em cima da vítima, e a vítima dificilmente consegue sair desse ciclo manipulatório, abusivo, se ela não tiver conhecimento e informação. Seja filho de pais narcisistas, esposa, marido, em qualquer tipo de relacionamento narcisista. Ela não consegue sair se não tiver conhecimento. Por que a mãe narcisista agrada tanto o filho de ouro? Não é porque ama, não. Não é por amor, não. É porque ela acha que o que ela está fazendo com o filho de ouro, ela está fazendo para ela. Porque ela projeta o seu falso self nesse filho de ouro. O que ela não consegue realizar e ela deseja muito e não consegue, ela projeta nesse filho de ouro. Só que esse filho de ouro, ele muitas das vezes ele nem percebe esse abuso. Dificilmente ele percebe isso. Ele às vezes vai perceber isso lá na vida adulta e às vezes até numa idade bem mais avançada mesmo, com 40, 50 anos, 60 anos de convivência ali com essa mãe. E essa mãe, ela quer que esse filho fique à mercê dela. Ela faz de tudo, ela agrada, porque ela acha que ela está agradando a si mesma, mas só que ele tem que fazer, ele é o escolhido para fazer o que ela quiser, de ter que viver a vida dela. No caso de mães narcisistas, o filho de ouro pode virar bode expiatório e o bode expiatório pode virar o filho de ouro? Sim, e isso vai depender de quem está dando suprimento para essa mãe narcisista. Porque se essa mãe narcisista perceber que o filho de ouro está tendo consciência, está começando a confrontá-la e não fazendo mais as suas vontades e o que ela manda, e o outro filho está fazendo as suas vontades, ela pode trocar. De filho de ouro, ela passa a considerar esse filho de ouro como bode expiatório. E isso é uma coisa que pode acontecer o tempo todo. Vai depender do quê? Vai depender do comportamento, das reações dos filhos. Então não quer dizer que se ela escolher um filho como filho de ouro, ele vai ser sempre filho de ouro. Como as mães narcisistas criam seus filhos? Elas vão criar desde pequenininho já com aquela manipulação de que esse filho tem que ser um codependente. É lógico que pode acontecer dela não conseguir esse resultado com todos os filhos, essa resposta com todos os filhos. E o filho mais manipulável,
O filho que ela conseguir essa codependência vai ser o filho de ouro. E ela vai colocando na cabeça desse filho, muitas das vezes, algumas mães de forma muito sutil, de que esse filho, ele tem que viver a vida dela, que ele nunca pode viver a própria vida, que ele tem que fazer o que ela quer, que ele tem que estar sempre com ela, que ele não pode casar, que ele não pode mudar de cidade, que ele não pode trabalhar longe dela. E isso vai gerando essa codependência no filho. E geralmente esse filho, ele vai se sentir a própria mãe da mãe. Filhos de narcisistas podem se sentir pais dos próprios pais e não os próprios filhos. Porque a idade cronológica, por exemplo, de uma mãe narcisista, e isso serve para pai também, pode ser 60 anos. Mas emocionalmente falando, ela não vai ter essa idade psicológica, emocional de 60 anos. Ela vai ter um certo atraso, porque emocionalmente eles têm uma maturidade muito baixa, muito jovem relacionado à idade cronológica que eles têm. Por quê? Porque também as pessoas narcisistas raramente olham para dentro de si. Elas não fazem autoanálise, elas ficam sempre fugindo de suas emoções, sempre criando máscaras e artimanhas para esconder o que tem dentro delas, para não olhar para dentro de si, para não encarar o que elas estão vendo. Como são os narcisistas em processos judiciais? E eu vou falar especificamente no caso de um divórcio. Homem ou mulher narcisista, em processo judicial, vocês vão ver o pior do ser humano. Vocês vão ver o pior do que vocês já presenciaram durante esse tempo todo que esteve se relacionando com a pessoa narcisista. Primeira coisa, não confie jamais na pessoa narcisista. Não faça nada de boca, de eu prometo, eu confio em você, tá bom, você vai fazer isso, eu faço aquilo, você promete que vai me passar isso, que vai fazer aquilo. Não confie. Tudo tem que ser registrado, documentado e feito por meio de um advogado. Não faça nada de boca com a pessoa narcisista. A pessoa narcisista, ela nunca cede. Ela só quer prejudicar, principalmente em processos judiciais. Narcisistas em processos judiciais, parte 2. Se você tiver filhos com essa pessoa narcisista, homem ou mulher com transtorno de personalidade narcisista, a primeira coisa que você vai fazer: regulamentar a visitação e a guarda. Porque uma das coisas que mais acontece quando uma pessoa se separa, está no processo de separação com um narcisista e tem filhos, é ser acusada injustamente ou acusado de alienação parental. Às vezes aquela mãe, aquele pai está entregando o filho direitinho, está cumprindo tudo, e a pessoa narcisista, ela mente de forma patológica. Ela não tem medo de juiz, ela não tem medo dos atos, das consequências de seus atos. Ela nunca vai achar que ela vai ser desmascarada, que vai acontecer alguma coisa com ela, porque ela se acha a pessoa mais suprassumo do mundo. Então, regulamente essa guarda, os termos da visitação e da guarda. Narcisistas durante o processo de separação judicial, e eu vou falar especificamente em relação a ação de guarda, visitação, em que a pessoa narcisista, além de poder acusar o outro cônjuge, e eles usam muito isso, tá, para prejudicar e para se vingar do outro cônjuge, de alienação parental, eles fazem outra coisa também, eles difamam o pai ou a mãe dessa criança, seja homem ou mulher narcisista, difamam sem se importar com a saúde mental, emocional, psicológica dessa criança. Então, eles não estão nem aí se isso vai causar alguma consequência lá na frente, algum trauma na cabeça dessa criança, se vai causar uma autoestima baixa, se vai atrapalhar no desenvolvimento dessa criança. Não, eles só conseguem ver uma coisa, é prejudicar, é se vingar do outro cônjuge. Então, tudo tem que ser regulamentado. Dica para quem está se separando de uma pessoa narcisista, com transtorno de personalidade narcisista, seja homem ou mulher. É o seguinte: quando você estiver durante o processo de separação ou pensando em separar dessa pessoa, você vai fazer tudo em silêncio. Você não vai mostrar quais são os seus futuros passos, o que você está pretendendo, o que você vai fazer. Porque a pessoa narcisista, se ela ouvir isso, ela vai na sua frente, ela vai contar uma historinha delirante, e aí você pode demorar anos para poder conseguir tentar provar a verdade dos fatos.
Porque até você desamarrar, desenrolar toda essa história fantasiosa, que a pessoa narcisista faz isso muito bem, em contar histórias fantasiosas e delirantes, até você desamarrar tudo isso, vão passar anos e anos, e aí a sua vida vai ficar amarrada a isso. Então faça tudo em silêncio, procure um advogado, separe as provas, organize a sua vida, se torne independente. Atenção, isso não é ter contato zero com a pessoa narcisista. Independente do sexo do narcisista, você ficar olhando as redes sociais da pessoa narcisista, ficar olhando os status, ficar perguntando para outras pessoas que você conhece em comum com o narcisista, ficar perguntando da vida dela, o que ela está fazendo, isso não é contato zero. Contato zero é contato zero mesmo. É você bloquear de tudo, é você ignorar a existência dessa pessoa, é você não querer saber mais de nada, é você esquecer que essa pessoa existe. E o contato zero, ele é, independente do sexo da pessoa narcisista, sendo homem ou mulher, ele é um método que funciona muito bem quando você não tem filhos. Porque quando você tem filhos com a pessoa narcisista, não dá para fazer contato zero. Você usa o método pedra cinza, que eu já falei aqui no canal. Se você tem parentes narcisistas, por exemplo, pai, mãe, irmão, filho narcisista, pedra cinza. Usar o método pedra cinza com uma pessoa que tenha transtorno de personalidade narcisista, independente do sexo, quando você ainda tem que manter contato com essa pessoa. São os casos de você ter uma pessoa narcisista na família, uma mãe, um pai, um avô, um irmão, um filho, um tio, ou você ter um ex-marido ou ex-esposa narcisista e que você tenha filhos, porque se você não tiver filhos, você não precisa nem manter o contato com essa pessoa. Aí, se você não tiver filhos, o aconselhável é que você resolva tudo só por meio do juiz e do advogado e nem se comunique mais com essa pessoa. Faça o contato zero. Agora, se você tiver filhos, aí você não pode fazer o contato zero. Você usa o método pedra cinza, que tem vídeo aqui no canal. Então, o contato zero é para quando você não tem que manter mais contato nenhum. E o pedra cinza, você ainda tem que aguentar aquilo. Você ainda tem que manter contato, ainda tem algumas coisas, questões com essa pessoa. Como é a difamação feita pelo narcisista em relação à sua vítima? A pessoa narcisista, ela precisa agir dessa forma, difamando a vítima, porque ela tenta manter aquela imagem de pessoa maravilhosa enquanto ela destrói a imagem da vítima. Então, ela precisa, para manter sua imagem, destruir a de outra pessoa. Só que a vítima, por mais que ela tente se defender, as pessoas não acreditam na vítima. Raramente acreditam. Por quê? Porque a pessoa narcisista, para a sociedade, para as pessoas de fora, ela é uma. E para a pessoa que tem contato íntimo com ela, familiares, quem está se relacionando, marido, esposa, namorado, namorada, filhos e etc., ela é de outro jeito. Então as pessoas não acreditam. E ela usa também macacos voadores, ela usa pessoas para poder difamar essa vítima. Não esquecer o love bombing, bombardeio de amor feito pela pessoa narcisista. Independente do sexo dessa pessoa, eles todos iniciam o seu ciclo manipulatório, abusador pela fase da sedução, chamada também de love bombing. Você vai esquecer essa fase, sabe como? Porque as vítimas, elas querem muito voltar a essa fase inicial que nunca volta, nunca mais volta. Você vai esquecer sabendo de uma informação, que essa fase do love bombing, a pessoa narcisista, ela usou como uma estratégia, como uma tática intencional de conseguir um objetivo, que é te conquistar. Isso não foi de coração, não foi genuíno, não foi com conexão. Não tem amor, não tem troca, não tem entrega. Foi simplesmente para te conquistar, para levar a um objetivo. Você não deve ficar preso à fase do bombardeio de amor, da sedução, do início do ciclo manipulatório da pessoa narcisista com sua vítima. Porque essa fase é uma farsa, ela é fictícia. Essa fase, ela é munida de um personagem em que foi criado com as informações que a pessoa narcisista coletou de você. Então, ela vai te observar, ela vai coletar informações, ela vai criar um personagem espelhando o que você passa de informações para ela, com a simples intenção de te conquistar e depois te levar para a próxima fase do ciclo manipulatório.
Todas as pessoas narcisistas iniciam seu ciclo fazendo isso, sem exceção. Começam com esse ciclo de sedução, só que as pessoas elas fazem isso de forma tão perfeita e espelham tão bem isso que a vítima ela fica presa nessa fase, se iludindo. Então todas as pessoas que seduzem, todas as pessoas que fazem um bombardeio de amor são narcisistas? Claro que não. Primeiro que para você ter transtorno de personalidade narcisista, você tem que estar dentro de determinadas características. Não basta ter somente uma. E a questão toda é a superficialidade que existe nessa fase da sedução. Não é uma coisa natural, não é uma sedução natural em que tem troca, em que um vai se interessando, admirando, gostando, gerando sentimento, aumentando esse sentimento pela outra pessoa. Não, não é isso. A pessoa narcisista, ela faz isso de forma superficial, usando uma máscara, fazendo um teatro, usando uma dramaticidade para poder levar você para a próxima fase. Então ela tenta de todas as maneiras te conquistar. Se você terminou com a pessoa narcisista, se desconecte emocionalmente dela. E como que você vai fazer isso? Primeira coisa, consciência e informação. Consciência que você vivia num relacionamento tóxico, abusivo e disfuncional. Consciência de que essa pessoa nunca vai mudar. Consciência de que não havia amor nesse relacionamento. Consciência de que a pessoa mais importante é você. Consciência de que a partir de agora você tem que começar a olhar para você, se reconectar com a sua essência e buscar e trazer de volta todo o amor que há dentro de você. Se conecte com a espiritualidade, se conecte com energias positivas, com pessoas positivas, com novos ciclos. Qual a pior coisa para a pessoa narcisista? Vale relembrar, primeiramente, que a pessoa narcisista, quando ela tem a atenção de suas vítimas, elas crescem, elas incham. E quando elas não têm atenção, elas murcham, elas perdem o seu poder. Então, a pior coisa para a pessoa narcisista é o quê? É o contato zero. É quando a vítima fecha todas as portas, quando a vítima segue em frente, não olha para trás, quando a vítima ignora completamente a existência do narcisista, seja homem ou mulher narcisista, quando a vítima segue sua vida, se concentra na sua vida e começa a ser feliz com ela mesma. Então, a pessoa narcisista, ela fica muito incomodada com isso, porque ela não é mais o centro das atenções. Você não está sendo mais uma fonte de suprimento para ela. É possível viver bem com a pessoa narcisista? Não é possível. É impossível. Você pode fazer tudo que você achar que vai melhorar aquele relacionamento. Nada vai fazer com que essa pessoa melhore ou mude, só se for para mudar para pior. Porque como que você vai conviver bem com uma pessoa que não consegue admirar o outro, que precisa ser colocado no pedestal o tempo todo, que não reconhece os erros, que não aprende com os erros, que não tem diálogo, que só culpa, inverte a culpa, julga o tempo todo, é altamente tóxica, você tem um relacionamento super disfuncional, um relacionamento em que você pode fazer o máximo de se entregar o máximo e aquela pessoa vai te entregar sempre migalhas. Como que você vai viver bem com uma pessoa que não te ama, que não é sincera com você? Por que não devo sentir raiva da pessoa narcisista? Pelo simples motivo de que quando você sente raiva, a sua energia, a sua vibração, ela cai muito. E quando você emana raiva para a pessoa narcisista, seja por qualquer coisa que ela tenha feito com você, primeiramente essa raiva ela é toda criada dentro do seu corpo, dentro do seu ser. E antes que essa raiva, esse sentimento chegue na pessoa narcisista, primeiramente ela vai chegar em você, porque ela está vindo de você e primeiramente ela vai prejudicar você. Ela pode até chegar na pessoa narcisista, mas ela vai chegar primeiro em você.
porque você que está criando, você que está emanando. Então, sinceramente, não vale a pena. Foque em emoções, pensamentos, sentimentos positivos, alinhados, e isso sim funciona. Não é a fase da desvalorização feita pela pessoa narcisista. Num relacionamento amoroso, essa fase vai iniciar logo após o bombardeio de amor, logo após o momento em que a pessoa narcisista sentir que ela conquistou a vítima. E ela vai usar de técnicas manipulatórias, muitas das vezes pode ser passivo, agressiva, de forma muito sutil, porém constante. O que ela vai fazer? Ela vai se apossar da mente dessa pessoa, se essa pessoa for fraca, se essa pessoa não tiver um bom controle mental, emocional, porque ela vai se apossar dos sentimentos, das emoções, da vibração. Ela vai fazer com que essa vítima tenha sua energia cada vez mais baixa, ela vai reverter culpa, ela vai usar de várias estratégias, e se a vítima for fraca, a vítima enlouquece. Nunca espere isso de pais narcisistas, que é reconhecimento, aprovação e validação. Mesmo porque, seja pai ou mãe narcisista, eles é que precisam de validação das pessoas, é o que eles buscam o tempo todo. Então eles não vão reconhecer nem ver isso nos filhos. Mesmo porque pais narcisistas, seja mãe ou pai, eles são invejosos, eles competem com o filho. E aquele filho que ele escolhe como filho de ouro, porque tem um filho de ouro e o bode expiatório, o filho de ouro, ele vai jogar em cima desse filho de ouro expectativas de coisas que ele gostaria de ter, ser, fazer e não consegue. Mas isso não quer dizer que ele vai validar esse filho e vai reconhecer o que esse filho faz. Ele sempre vai falar para esse filho que esse filho é ingrato, sempre vai botar defeito. Quando a pessoa narcisista vai difamar a sua vítima, primeiramente, para ela difamar, ela precisa de terceiros. E quem vão ser esses terceiros? Vão ser os chamados macacos voadores, que são pessoas que a pessoa narcisista usa para poder atingir a vítima. Esses macacos voadores, eles podem ser pessoas muito próximas à vítima, como familiares, e podem também ser amigos de ambos, que eram amigos comuns entre o narcisista e a vítima quando estavam se relacionando. Geralmente, eles usam essa estratégia de difamar com macacos voadores quando a vítima está fazendo, por exemplo, contato zero, cortou ligação, cortou comunicação, não está respondendo, bloqueou o narcisista ou a narcisista de tudo. Então eles usam dessa estratégia. Porque é tão difícil sair de um relacionamento com uma pessoa narcisista, com esse transtorno de personalidade? Porque, na maioria das vezes, as vítimas têm dependência financeira, dependência emocional, ausência de conhecimento sobre o transtorno, e a pessoa narcisista, com quem ela está se relacionando, ela costuma sugar até a última gota. Ela suga a saúde mental, emocional, física dessa pessoa. Ela deixa essa pessoa totalmente vulnerável, sem forças. Ela deixa essa pessoa sem saber quem ela realmente é. Essa pessoa se desconecta da sua essência. Ela perde as forças, ela perde o poder dela, ela vai se enfraquecendo cada vez mais, porque a pessoa narcisista, ela faz isso. Então, ela, além de às vezes não ter conhecimento, ela não tem forças, nem estrutura, porque não há diálogo nas conversas com a pessoa narcisista. Primeiro, que ela não está nem um pouco interessada na sua opinião, ele ou ela. Segundo, que ela não está nem um pouco interessada em aprender com você, porque ela acha que ela é superior a você. Terceiro, que ela não está nem um pouco interessada em ceder em alguma coisa, porque quando a gente está num diálogo, numa troca de informação, de conhecimento, muitas das vezes a gente tem que abdicar do que a gente sabe e conhece para a gente poder estar aberto ao aprendizado. E a pessoa narcisista, ela não está aberta a isso, ela não está aberta a essa troca, a essa conexão na hora da conversa, ao aprender,
a dar e receber. Não, ela só quer receber. Ela só quer receber o quê? Admiração pelo que ela faz. Qual é o maior problema do gaslighting feito pelo narcisista para as vítimas? A questão é que o gaslighting, ele é uma das formas, estratégias de manipulação da pessoa narcisista para inverter a culpa. A pessoa narcisista, ela usa isso porque ela não se responsabiliza em relação a nada. Ela culpa a vítima de todos os problemas da relação. E o grande problema, sabe qual é? Que mesmo após ter saído dessa relação, terminado com a pessoa narcisista, a vítima continua se sentindo culpada. Esse gaslighting gera consequências futuras na vida dessa vítima. Ela custa a se livrar desse sentimento de culpa e é um dos sentimentos piores que existem. Como a pessoa narcisista vê a outra pessoa da relação. E essa relação pode ser dentro de um relacionamento amoroso, pode ser dentro de um relacionamento familiar. Ele vê essa pessoa como objeto, como uma fonte de suprimento, como uma fonte de exploração onde só ele explora, só ele tira, ele ou ela, só ele suga. E a outra parte, que é a pessoa considerada vítima, ela se anula, porque por mais que ela faça, a pessoa narcisista é insaciável, nunca é o suficiente para a pessoa narcisista, ela nunca está satisfeita, ela nunca reconhece, ela nunca admira. Então é um relacionamento unilateral, não existe troca dos dois lados, somente a vítima doa. Por que é tão perigoso a inversão da culpa feita pelo narcisista? Energeticamente falando, quando você vibra na energia, no sentimento, na emoção da culpa, você fica num padrão vibratório baixíssimo, um dos piores, da culpa e do medo, que são os dois sentimentos que a pessoa narcisista mais tem prazer em ativar nas suas vítimas. E quando você entra nesse padrão, você perde a sua proteção energética. Porque como que você se protege de ataques espirituais? Claro que se conectando com o divino e também você vibrando no amor, na alegria, na gratidão, que são sentimentos e emoções com padrões elevados, altos, com frequências em hertz elevadas. Então, você tem sempre estar se policiando a não entrar na frequência, na energia da pessoa. Ser indiferente ou demonstrar raiva. O que é melhor quando você está se relacionando com pessoas narcisistas? Quando você demonstra raiva, você entra no jogo da pessoa narcisista, porque a intenção dela é o tempo todo estar causando reações negativas, emoções negativas da vítima. Então ela usa isso como um suprimento. Essas suas emoções negativas. Quando você é indiferente, seja fazendo o método pedra cinza ou contato zero, ou mesmo numa discussão, não ficar quietinha, não dar confiança para a pessoa narcisista, independente do sexo dessa pessoa, o que acontece? Você está neutro, você passa a ser desinteressante para essa pessoa e ela começa a ficar encucada, ela começa a ficar confusa e por um momento ela fica até mais quieta, ela passa até a parar um pouco de te cutucar, de tentar acionar gatilhos em você. Como não sofrer tanto convivendo com a pessoa narcisista? Se você ainda tem que conviver com a pessoa narcisista, não tem como sair dessa convivência, a primeira coisa é o quê? A aceitação. Depois que você aceitar, não crie expectativas de que essa pessoa vai mudar, porque não vai. E ela não quer, e ela também não acha que tem algum problema com ela. Ela acha que está tudo bem com ela. Então faça essas duas coisas, primeiramente aceitação e sem criar expectativas, você vai preenchendo a sua vida de outras formas. E não fique preenchendo tanto sua vida do lado da pessoa narcisista. Passe o menos tempo possível com ela. Quando essa pessoa te provocar, te chamar para briga, arrumar confusão, não entre nas provocações. E, acima de tudo, eleve
o seu padrão vibratório, se conecte com si mesmo, se conecte com a espiritualidade sempre. Aí as pessoas narcisistas não conseguem ficar sozinhas. Por exemplo, quando você termina com uma pessoa narcisista, imediatamente ela vai para a lista de contatos dela, de contatinhos, para ver quem que ela vai conversar ali, quem que ela vai tentar se relacionar. Por que ela faz isso? Por que ela necessita disso? Porque ela precisa constantemente da validação das pessoas, da admiração. Ela necessita dessas pessoas, que são suprimentos para ela. Por que ela necessita tanto? Porque ela não consegue fazer isso por si só. Ela não consegue se sentir bem por si só. Então ela necessita dessas pessoas para fazer isso para ela, por ela. E ela sempre vai ter aquela lista gigante de contatinhos e nunca vai ficar sozinha, porque ela tem necessidade disso.